A paz do Senhor Jesus, venho aqui trazer mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. É preciso aprender a palavra. Se nós não aprendermos a palavra, como nós iremos praticar a palavra? Como é que a gente vai praticar algo que nós não sabemos? Por isso é preciso aprender, é preciso entender a palavra, é preciso meditar na palavra, é preciso trazer a palavra para a nossa vida, para os nossos problemas, para o nosso dia a dia, para que a gente possa praticar e meditar a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que aprender a palavra de Deus é só para aqueles que têm cargo na igreja. É só para aqueles que é pastor, pastora, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que pregam. Mas, na verdade, aprender a palavra é para todos os seres humanos, para que eles possam praticar a palavra, para que eles possam herdar a vida eterna, ter a salvação. Amém? E hoje eu trago um ensino sobre os dois principais mandamentos do Senhor Jesus, os principais mandamentos da palavra de Deus. Jesus, ele diz que tem dois principais e que através desses dois mandamentos nós praticamos toda a palavra de Deus. Então, o primeiro mandamento, mais importante, é amar a Deus acima de todas as coisas. Lembre-se, o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos amar a Deus acima das pessoas, nós vamos amar a Deus acima de parentes, nós vamos amar a Deus acima do esposo, acima da esposa, nós vamos amar a Deus acima de todos. Por quê? Porque Deus, ele é digno de honra e de glória. E nós não podemos colocar Deus no mesmo lugar em que as pessoas estão. Nós não podemos colocar Deus no mesmo lugar em que parentes, familiares ou outras pessoas estão. Amar a Deus acima de todas as pessoas. E o que é que acontece? Muitas pessoas estão amando mais as pessoas do que a Deus. E isso torna-se uma idolatria. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é o único Deus, ele é o único Senhor. Então, nós não podemos colocar pessoas no lugar de Jesus. Por isso, a palavra de Deus nos diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E o que seria este conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. Quando as pessoas vai para a igreja e diz ali que é crente, está servindo a Deus, mas muitas pessoas ali no meio estão em falta com Deus. Por quê? Porque estão amando mais parentes, familiares. Às vezes tem pessoas que não querem ir à igreja porque um parente não quer ir. Tem pessoas que não querem congregar como o Senhor nos ensinou que nós devemos congregar. Tem pessoas que não vivem a palavra, não praticam a palavra porque seu esposo não quer ou porque sua esposa é contra. Tem gente que não pratica a palavra, principalmente esse mais importante mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, termina que deixando Deus de lado para agradar o homem. E também tantas pessoas que pregam aquilo que agrada ao homem e não prega o que agrada a Deus. Aí está colocando também o homem acima de Deus. E por isso, muitas vezes, está sofrendo porque está sendo desobediente a Deus. Está sendo desobediente. E ao ser desobediente, o que acontece? Não vai estar praticando a palavra de Deus. Então, se não está praticando a palavra de Deus, não vai receber as promessas maravilhosas que Deus tem para aqueles que praticam a palavra do Senhor. Então, é mais sério do que a gente possa imaginar. É mais sério do que você imagina. Amar a Deus acima de todas as coisas também é amar a Deus acima do dinheiro. Quantas pessoas estão aí amando mais o dinheiro do que a Deus? Pessoas estão sendo corruptas, pessoas estão passando por cima dos outros, pessoas matam os outros, pessoas sequestram os outros. Por quê? Por causa de dinheiro. Então, quando a pessoa começa a amar mais o dinheiro do que a Deus, o que é que acontece? Esquece os mandamentos de Deus, esquece o que Deus nos ensinou, que nós não devemos ser corruptos, que nós não devemos desejar os bens do próximo, não devemos desejar ter cobiça, na mulher do próximo, no marido do próximo. Então, Deus nos ensina tantas coisas e muitas pessoas passam por cima dos mandamentos de Deus por causa de dinheiro, amando mais o dinheiro, no caso, colocando o dinheiro acima de Deus. Quando a pessoa esquece os mandamentos de Deus e as ordenanças de Deus,
por causa de algo, está colocando algo acima de Deus. Se tem pessoas que esquecem os mandamentos de Deus, que faz o que quer fazer e que não está se importando com o que Deus ensinou. Quando acontece isso, o que é que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que as pessoas estão colocando Jesus em segundo plano e está colocando o dinheiro ou as pessoas ou qualquer algo ali acima de Deus. E aí o que é que acontece? A pessoa vai estar idolatrando. Idolatrando pessoas, idolatrando o seu próprio ego, idolatrando você mesmo, idolatrando parentes, familiares, idolatrando dinheiro, idolatrando bens, idolatrando qualquer coisa que se coloca acima de Deus. Então, quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, automaticamente nós estamos idolatrando esta coisa. E idolatrar só a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso Criador, que criou os céus e a terra, então Ele é digno de honra e de glória. Jesus morreu por nós, Jesus pagou um alto preço por nós, então Ele é digno de honra e de glória. E isso aconteceu quando Deus, Ele pede o sacrifício a Abraão, para Abraão dar o seu filho. E aí, quando Abraão ia ali sacrificar o seu filho, o que é que acontece? O Senhor, nosso Deus, Ele traz ali a providência, né? Ele provê ali um carneiro para que Abraão não viesse sacrificar o seu filho, mas Abraão foi sacrificar o seu filho. O que quer dizer esta palavra? Quer dizer que Abraão estava amando de fato Deus acima de todas as coisas. E quantas pessoas têm deixado de praticar a palavra para agradar outras? Quantas pessoas têm deixado de ensinar a verdade para agradar o homem, o ser humano? Quantas pessoas têm deixado de viver, de praticar a palavra por causa do seu próprio ego, por causa da própria pessoa? Porque não acharam ali bom, não acharam lucro ali por servir a Deus e achou melhor fazer as coisas de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. E pecaram, né? Pessoas que são corruptas, pessoas que passam por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer, deixando aquilo que quer acima de Deus. Então, muitas pessoas sofrem por falta de conhecimento. Muitas pessoas dizem, eu amo a Deus. Mas será que ama a Deus acima de todas as coisas? Porque Jesus, Ele nos ensina que quando nós amamos a Ele, nós praticamos os seus mandamentos. Quando nós não praticamos os seus mandamentos, nós automaticamente não estamos amando a Deus. Isso é o que Jesus nos diz em sua palavra. Então muitas pessoas dizem da boca para fora, eu amo Deus, eu sou de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. E deixa a desejar aí, no sentido da idolatria, idolatrando pessoas, parentes, familiares, filhos, esposo, esposa, idolatrando bens, idolatrando dinheiro, idolatrando tantas outras coisas. Ou seja, quando se fala em idolatrar, está querendo dizer o quê? Colocando coisas e pessoas acima de Deus. E Deus, Ele não se agrada. Então, automaticamente, quando a pessoa coloca pessoas e coisas acima de Deus, o que é que acontece? Não vai receber as promessas de Deus, que são as promessas para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Que as promessas de Deus, é claro, é vitória, é bênção, é maravilha. Então, nós temos que saber aonde nós estamos errando. Por isso, a palavra de Deus nos diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Examinai o seu comportamento. Examinar o que você está deixando a desejar. Talvez a vitória ainda não chegou porque está precisando mudar algo. Então, o primeiro mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento mais importante, lembre-se, é o segundo mais importante, não podemos trocar. O mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mais importante é amar o próximo como a si mesmo. E muitas pessoas, principalmente até mesmo pessoas que dizem que servem a Deus, que amam a Deus, não praticam este mandamento. Amar as pessoas, amar o próximo como a si mesmo, primeiro você tem que se amar. Se você não se amar, você não vai conseguir amar o próximo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? E esse segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo.
Então, se você não se ama, você não vai amar o próximo. Então, o que é que acontece? Lembre-se da palavra de Deus que diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí, o que é que acontece? Pelo fato das pessoas não conhecerem que não se ama, aí começa a amar o próximo mais do que a si mesmo. Aí o que acontece aí? Uma dependência emocional. Quando a pessoa não se ama, quando a pessoa ama mais o próximo do que a si mesmo, o que acontece? A pessoa vai estar sendo dependente do outro, vai estar idolatrando o outro, vai estar amando mais o outro do que a si mesmo. E quando nós amamos mais o próximo do que a nós mesmos, sabe o que é que acontece? Nós somos frustrados, nós somos decepcionados, nós ficamos tristes, porque nós colocamos a nossa expectativa em pessoas falhas, como nós somos falhos. Então daí vem a decepção, daí vem a dependência emocional. Por quê? Porque começa a amar o próximo mais do que a si mesmo. E a palavra de Deus diz o quê? Amar o próximo como a si mesmo. E aí existe essa parte, que é quando a pessoa ama mais o próximo do que a si mesmo e termina ficando dependente emocionalmente. E tem também as pessoas que amam mais a si mesmo do que o próximo. Como é amar mais a si mesmo do que o próximo? É ser corrupto, é passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer, é ser egoísta. Isso é quando a pessoa ama mais a si mesmo do que o próximo. Então veja que tem que ter um equilíbrio, amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo do mesmo jeito que se ama. Se você quer seu bem, você vai querer o bem do próximo. Se você quer aprender, você vai querer também que o seu próximo aprenda a palavra de Deus. Se você quer ter o melhor, você também vai querer que o seu próximo tenha o melhor. Isso é amar o seu próximo como a si mesmo. Se colocar no lugar do próximo. Amar o próximo como a si mesmo. E muitas pessoas, por mais que dizem que servem a Deus, não está acontecendo isso. Muitas pessoas têm competitividade. Muitas pessoas querem passar por cima dos outros. Não estou falando aqui competitividade no sentido de ir atrás de um emprego, porque todos nós precisamos trabalhar. Mas estou falando aqui no sentido de você querer o mal do próximo, passar por cima do próximo para conseguir algo. Estou dizendo isso. Muitas pessoas que diz, ser de Deus, está competindo com o próximo, está querendo ser mais do que o próximo, e isso é terrível. Então, a palavra de hoje é sobre isso, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, para amar o próximo, você tem que ter equilíbrio, é como a si mesmo. Não é amar o próximo mais do que a si mesmo. Também não é amar a si mesmo mais do que o próximo. Então é sobre esta palavra que Deus ele traz hoje, este ensino maravilhoso, para que nós possamos aprender mais de Deus. E lembrando que o primeiro mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso, muitas pessoas estão aí sofrendo por falta de conhecimento, sofrendo por falta de obediência, sofrendo porque se nega a praticar a palavra de Deus e por isso não recebe as promessas de Deus. Amém? Então fica aqui esse ensino e compartilhe esse ensino para que mais pessoas venham a aprender a palavra de Deus. Amém?